Olá, hoje a gente vai falar de dengue, uma doença antiga. Temos dengue há muito tempo, é uma forma preocupante de adoecer, porque a gente sabe das complicações que há, principalmente na população idosa. Nesses últimos meses a gente viu realmente algo muito preocupante, e isso sem dúvida nenhuma se deve à desinformação da população, pelos riscos, inclusive pela forma de prevenção que a gente teria dessa doença se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado, de conhecimento com a água parada e com todas as outras situações que a gente sabe. E a dengue é realmente muito importante. A gente observa aqui o que aconteceu, o pico, a explosão que teve dos casos, mostrando até mesmo além do que a gente imaginava, do que a própria vigilância imaginava que pudesse acontecer, não é? Quando a gente fala informe semanal da semana 12, dengue, chikungunya e zika, e isso preocupa, e preocupa todo o Brasil. Tivemos áreas aqui no estado de São Paulo que nos preocupou bastante. Cidades com muitos casos e desfechos ruins, inclusive tivemos mortalidade acima do esperado, principalmente na população mais vulnerável, a população idosa. Observe quando a gente fala de casos prováveis, óbitos em investigação e óbitos por dengue, 5.303 óbitos. E observe aqui que interessante, quando a gente fala do ano epidemiológico de 23 e 24, e 23 é o mais escuro e o 24 é o azul mais claro, a gente tem um incremento dos casos. E o que nos preocupa, o verão novamente, primavera, verão já, isso pode acontecer novamente. A gente precisa orientar o paciente sobre os riscos que há dele contrair a doença para que a gente tenha realmente, efetivamente, o controle dessa doença no Brasil. Aqui uma outra forma de mostrar, não é já até que o mês de agosto desse ano de 2024, mostrando então os casos que nós tivemos, inclusive os casos confirmados de dengue mostrando a crescente, principalmente mês de fevereiro, mês de março, né? Mês de abril e agora sim uma tendência à queda. A gente não pode esquecer também de zika e chikungunya, que são doenças que causam muita alteração clínica, principalmente a chikungunya, por muita dor articular, por perda funcional e perda de qualidade de vida, né? Observe aqui que interessante esse gráfico, e isso é interessantíssimo a gente conhecer os dias da doença, que a gente precisa pensar que vai do dia 1 ao dia 10, a gente não pode deixar de acompanhar o paciente, a gente precisa se lembrar que quando termina a febre, no 4º dia, começa a fase crítica, que é a fase que tem mais disfunção orgânica por causa das alterações sanguíneas, como plaquetopenia, aumento do hematócrito, não é? Que a gente tem a hemoconcentração, e aí sim, a partir do 6º dia, a gente começa a ter imunidade com o aumento da imunoglobulina M, imunoglobulina G. Mas o que é importante? A gente lembrar, a melhora da febre não é a melhor fase da doença, que a gente ainda tem a fase crítica no início e a gente precisa se lembrar de acompanhar esse paciente por todo o tempo da doença. Isso é extremamente importante. Quando a gente pensa pós-doença, pós a fase crítica, após o 6º dia de doença, a gente ainda precisa pensar em raio-x de tórax, ultrassonografia, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, porque os pacientes podem, além da fase crítica, ainda adoecerem e piorarem novamente o quadro clínico. Sinais de alarme que a gente não pode esquecer. Dor abdominal intensa, lembrar realmente das alterações hepáticas que podem acontecer. Vômitos persistentes, porque o paciente desidrata, isso é uma grave complicação. Acúmulo de líquidos como ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, mostrando outras complicações. Hipotensão postural com tontura, com mal-estar, que isso denota também uma privação de volume intrínseco e a gente precisa se preocupar em hidratar esse paciente. Como eu disse, hepatomegalia, principalmente pelas complicações que há da dengue no fígado, sangramento de mucosa, sonolência, irritabilidade, e aqui a gente precisa se lembrar do idoso que tem delírio, que é aquele estado confusional agudo, e que o paciente ele fica mais lentificado, isso é um gravíssimo sinal. O paciente precisa ser internado, e aumento progressivo, como eu disse, do hematócrito, que é quando, principalmente na 2ª fase da doença, que é a fase crítica após o término da febre, lá pelo 4º dia, é importante a gente olhar que isso é um sinal de gravidade. Só para lembrar, as complicações maiores como miocardite, bradicardia, arritmias, alterações hepáticas, como hepatite fulminante pode acontecer, outras alterações cerebrais como encefalite, meningite, além da confusão mental,
Alterações como rabdomiólise, alterações musculares, oculares, principalmente pela vasculite que pode acontecer pela inflamação em um paciente que tem dengue, e as alterações hematológicas, e a gente não pode esquecer da queda das plaquetas com o sangramento. É muito importante a gente observar, além da queda dos neutrófilos, que aumenta inclusive a exposição para outras infecções. A gente tem à mão um sistema extremamente eficaz, que é o Sampa Dengue, extremamente efetivo. Esse aplicativo ele é muito fácil, você coloca a idade do paciente, as comorbidades, e ele te dirige para o teu tratamento e para as complicações possíveis que você pode esperar. Então é muito interessante que a gente conheça, é muito prático e traduz muito realmente da necessidade que a gente tem no dia a dia. Tenha em mãos, tenha no seu celular o Sampa, para que a gente possa realmente tratar esse paciente mais efetivamente. O que a gente tem preocupação? Que muitas vezes esse paciente chega no consultório no início da doença e a gente se esquece que esse paciente terá ainda um longo caminho de alguns dias, maior complicação, e principalmente se esse idoso for frágil. A gente se esquece por muitas vezes que a gente precisa listar as comorbidades e a idade dele para chegar realmente numa prospecção de risco, para a gente decidir se interna, o que a gente pode dar de melhor no tratamento para ele. E aqui só para a gente categorizar de uma maneira mais prática, que a gente divide didaticamente em 4 grupos: o grupo A, o B, o C e o D. O grupo A é aquele grupo de pacientes que não têm comorbidades, geralmente são os mais jovens e que geralmente não evoluem para internação. Depois, tenha o cuidado de rever a aula e ler com calma realmente as fases de hidratação, tudo que a gente tem como recomendação, mas lá no Sampa Dengue também tem. Você, inclusive, na hora que termina, você é classificado e sabe o volume de líquido que deve administrar. O grupo B, geralmente a gente espera naqueles pacientes, a nossa maior preocupação é aqueles com mais de 75 anos, que mesmo estando no grupo B, que é o grupo sem sinais de alarme e com condição especial, como por exemplo algumas comorbidades. É o grupo que tem sim o potencial de piora e de complicações. O grupo C, ele tem sinais de alarme presente, que são aqueles que a gente falou agora há pouquinho, mas sinais de gravidade ele não tem. Mas potencialmente esses pacientes, principalmente se eles forem idosos, eles podem ter um desfecho pior. E o grupo que não tem muito o que discutir, que é o grupo grave, é a dengue grave, é o grupo D, em que ele tem já muito mais cedo, ou se você está na fase crítica e que aí você precisa entender que ele está no pior momento da doença, ele tem necessidade premente, inclusive de internação, para que seja hidratado e que ele seja melhor tratado. E aqui nesse slide a gente mostra a necessidade dos exames complementares, quando que a gente tem que reavaliar o paciente. A gente precisa lembrar, novamente eu vou ser exaustivo em dizer que a gente tem um tempo de curso da doença e isso não termina quando termina a febre ou nos primeiros dias, então a gente precisa acompanhar, porque esse paciente pode mudar de grupo. Ele pode estar no momento estável e ele pode ter um sangramento, alguma outra condição que o traga para uma necessidade premente de uma internação hospitalar. Então é importante avaliar e reavaliar o paciente e classificá-lo de acordo com o risco no momento do teu exame físico e também pelo número de comorbidades e idade que esse paciente apresenta. É interessante também, pós o evento da dengue, a gente reavaliá-lo como critério de alta, inclusive entendendo se ficou alguma outra necessidade de tratamento frente ao evento da infecção. Interessante a gente se lembrar do uso dos anticoagulantes. Lembra que o paciente idoso ele precisa de anticoagulante com uma alta incidência. Fibrilação atrial, tromboembolia pulmonar. Esses pacientes usam rotineiramente tanto a varfarina quanto os novos anticoagulantes. E a gente precisa entender o nível de plaqueta e gravidade para tentar entender inclusive a suspensão dessas medicações. E para isso existem critérios, como por exemplo, plaquetas menor que 30 mil, a gente precisa suspender a varfarina. A gente precisa fazer o exame de sangue, a gente precisa acompanhar pelo risco de sangramento. E isso é muito comum, às vezes o paciente não sabe que tem dengue, ou ele pensa que é simples, e ele usa medicações como essas, o que potencialmente pioram a gravidade da doença. Importante a gente avaliar, reavaliar e explicar ao paciente para que a gente tenha o melhor controle. Dengue é sério, a gente precisa voltar a informação para as pessoas, para que a gente tenha realmente as pessoas orientadas quanto ao seu jardim, quanto às suas flores, quanto à necessidade da gente diminuir o impacto disso de uma forma ambiental, né, frente ao mosquito, e principalmente orientar os pacientes que qualquer sinal de alarme devem procurar no serviço de saúde, porque não é uma situação rotineiramente simples. Muito obrigada.